Boa noite, gente. Eu sempre peço alguns minutos para o delay que tem e o Instagram avisar que está tudo ok. Deixa eu ver o áudio como está. Como é que tá aí, Maria Helena? Tá bom o áudio? Bom, eu vou confiar em Maria Helena, certo? Eu preciso confiar nela, né? Bom, gente, boa noite. Sexta-feira é um dia atípico, né? E como Sergipe é o país do forró, o forró sintetiza tudo e as pessoas... Haroldo de Araújo, obrigado pela presença. E as pessoas costumam ir para as festas, para tudo. O movimento de trânsito tá difícil, né? O movimento de trânsito tá difícil porque aqui na praça... Lucas, obrigado pela presença também. Deixa eu ver aqui. Chegou. Mari Trombone, já estou atento aqui de Porto Velho, Rondônia, para acompanhar esse bate-papo com meu amigão, multi-instrumentista Moisés. Obrigado pela presença. Gente, hoje eu recebo aqui, a gente está chegando perto das 200 entrevistas. Chico Muxinho, seja bem-vindo. E hoje eu tenho um maestro, um sergipano, que brilhou dentro das Forças Armadas, entendeu? E ele exala a música. O pessoal deve estar estranhando o fundo musical. É a primeira vez que tem isso, né? Eu só não sei como é que tá o áudio aí, porque o microfone dele de lapela tá bem na captação do violão. Então, certo. Eu baixar um pouquinho o violão. Isso, beleza. Entendeu? Então, Moisés, eu tenho um amigo, irmão, que é o pastor Vicelmo. Eu conheci Vicelmo, nós éramos adolescentes trabalhando na transportadora sergipana. E o Vicelmo, funcionário da universidade, Vicelmo torna-se pastor evangélico, um dos primeiros, a Chico Muxinho, que o som está muito bom, um dos primeiros pastores a dar aula, né? Especialista em escatologia, um homem de uma cultura humilde, mas de uma cultura monstruosa, né? E me apresentou o maestro Moisés, que é um músico, como eu já falei, do Exército Brasileiro, mas essencialmente um homem voltado para o púlpito, um homem voltado essencialmente para a música gospel. Mas o trabalho dele, vocês vão ver que ele é um monstro, tá? Multi-instrumentista também, e eu achava que a especialidade dele era só o sopro. Mas boa noite, pastor, tudo bem? Pastor não, é pastor, né? Gostei do pastor. Pastor de músicos, digamos assim. Até estou fazendo escatologia ou teologia, que era um sonho para completar o ministério, né, Adão? E estar aqui hoje, para mim, é surpresa, porque Deus nos surpreende. E tudo que é de bom em nossa vida eu associo a Ele, né? Você é um cara iluminado, iluminador, é um ícone, eu considero, aqui da imprensa, por que não dizer, do Brasil. Meu Deus. E a gente se conheceu assim, a música nos une, né? Então eu estou aqui hoje todo lisonjeado, foi assim meio de toque de caixa, mas muitas coisas acontecem assim a toque de caixa, porque eu sou um músico do improviso, eu sou um músico de jazz, e as coisas de improviso às vezes saem melhor do que programadas. Nós temos muito amigos em comuns. O seu trabalho como arranjador eu não conheço, mas
a poetisa Maria. Sim. Você musicou alguns poemas para ela. E o cardiologista José Carlos Ban Sim, também é o homem do chorinho. Matheus Percussão, obrigado. Então você tem uma identidade com o chorinho, com a música raiz, entendeu? Uhum. E você... Vamos começar do começo. Maestro Moisés Silva Santos. Moisés Santos. Nasceu aonde? Natural de Aracaju, criado no Aripé, no nosso Siqueira Campos. Filho do casal Manuel e Terezinha, de saudosa memória. Manuel, sanfoneiro, proveniente da Aguada. Foi um músico assim autodidata, né? Mas eu não o conheci tocando. Eu sou... Aguada de Carmópolis? Sim, Perna de Carmópolis. Eu sou filho, digamos assim, o neto de Carmópolis, Perna de Carmópolis, Aguada. Aguada foi uma das primeiras cidades do Brasil a ter os cavalos mecânicos para extração de petróleo. Sim, sim. Onde ninguém acreditava. Verdade. Tá certo? O grande pool do petróleo no Brasil acontece em Carmópolis. É verdade. Então eu herdei do meu pai, talvez o DNA musical, né? Só que eu sou o quinto de 5 irmãos que passaram pela música, né? E eu acabei sendo aquele que levou mais a música profissionalmente. Passando pelas bandas, tudo iniciou na igreja, né? E a igreja sempre se tornou, acredito, em nível mundial. Você já nasceu em berço protestante? Sim, eu sou o primeiro filho da conversão dos meus pais, né? Eles se converteram ao evangelho. É uma história longa, mas meu pai ele foi acometido de uma enfermidade, segundo minha mãe contava, que era ele ter um derrame logo precoce. E aquela vida que ele andava agitada, né? Bebia muito, enfim. Foi através disso aí que aconteceu um milagre. Eles creram, minha mãe creu, meu pai volta de uma coma. Imagina aquela época. E através desse milagre, eles se converteram ao evangelho e eu sou o primeiro filho dessa conversão. Depois veio mais minha irmã Ana, Angélica, que está de aniversário hoje. Eu vim correndo lá. Eu quero agradecer e pedir desculpa, porque eu tive um imprevisto hoje. A presença hoje, Moisés ia ser mais na frente, né? Mas o pai do nosso convidado hoje faleceu. Ele saiu de Salvador 3 horas da tarde. Eu digo, não vou poder fazer. E aí eu estava refletindo, deitado na rede, e aí me veio Moisés. O que é Moisés? Aí eu conheço uma centena de Moisés, né? Vem para cá, vem para lá. Eu disse, aí eu tentei convidar uma pessoa, não atendia, um outro também não atendeu. E eu digo, rapaz, o pastor Moisés, irmão da pastora Maria. Pastor Moisés. Tá vendo aí? Entendeu? É porque eu chamo Maria, Vicelmo, eles são pastores maravilhosos. E eu sei, o Vicelmo, quando eu vim saber da sua existência, é porque você tem aquela brincadeira de você gosta bem ou mal acunhado. Eu acho que o Vicelmo gosta bem acunhado, porque é seu fã. O cunhadão Ele é seu fã. Inclusive ele me contava algumas histórias. E a gente vai daqui para frente lembrar, não vamos botar o carro na frente dos bois. E aí eu liguei, eu digo, olha Moisés, eu estou com um problema, acho que hoje eu não vou ter o podcast. A sua data não seria agora, né? Aí ele disse, bom, eu tenho um compromisso, um aniversário, você me liberaria que horas? Eu digo, você chega às 6h30, 7 horas a gente entra no ar, como entramos, né? E 20 horas termina, porque o Instagram termina. Ele disse, eu vou. Gosto de desafios. Gratidão eterna por a tua presença aqui. Eu que agradeço. Entendeu? É aquela tal coisa. Então, aí estamos mais músicos chegando aqui. Ailton Risadinha, um cara do popular, do samba, né? E a gente tem praticamente uma audiência de artistas. Que bom. Uma audiência de artistas. Tanto que nós estamos entrando aí em 200 entrevistas. Legal. E eu estou terminando de construir
um perfil, você que está assistindo agora, é www.valadãotv.com.br. É um direcionamento do endereço do Blogspot, e eu estou montando um blog para botar os vídeos que tem a ver comigo, entendeu? Então, vamos lá, a gente vai ter essa estrutura de reunir os vídeos da gente. Eu acho que eu só vou ter isso completo daqui a uns 15 dias, mas você já pode acessar www.valadãotv.com.br depois para assistir o vídeo, e futuramente eu vou ver se eu transmito pelo blog. É uma outra etapa. Eu estou idoso, tem que ser com calma. Bom, e você estudou Aracaju aonde? Aqui em Aracaju aonde? Como eu te falei no início, tudo começou na igreja, assim como miríades de músicos, né, iniciaram sua vida musical na igreja. Na igreja onde eu fui criado, na Assembleia de Deus, tinha uma banda de música, uma escola de música. A missão. A Assembleia de Deus, missão hoje. Na época era vinculado ao Ministério de São Cristóvão. A Assembleia de Deus Missão tinha uma tradicional escola de música, uma tradicional banda que acompanha a história da igreja, e ali era de geração em geração. Paulo Figueiredo foi cantor muito tempo. Sim, meu amigo Paulo. Lá esteve aqui contando a participação dele, como ele nasce num lar cristão. Uhum. Então, com quantos anos você já era frequentador, membro da Assembleia de Deus Missão? Eu fui apresentado na igreja, minha mãe era corista quando engravidou de mim, segundo ela. Eu nasci dentro de um coral, já num seio musical, né? E o próprio coral da igreja batizou meu nome de Moisés. Então, na verdade, eu considero assim, Valadão, um período pré-musical, aquela infância musical, já de criança, correndo ali na igreja e ouvindo a banda tocar, despertando a musicalidade que meus irmãos mais velhos já passavam pela banda, tocavam em casa, tinha um irmão que era caixista, o outro tocava violão. Então era uma família estilo família do Remi, e eu era o último ali sendo musicalizado. E Maria tocando meia-lua no coral da igreja. Maria era... Maria gosta do reteté dos corinhos. Ela tocou caixa. Ela tocava caixa também? Tocava caixa na banda da Escola Normal. Lembra da Escola Normal? Lembro. Tinha uma banda só feminina. E Maria, realmente a família era a família swingueira. Então, quando eu fui crescendo ali, já na adolescência, por volta dos 12, 13 anos, por fim, eu acabei entrando na banda de música da igreja. E depois estudei, comecei pela percussão. Depois, movido ali pela galera. Oi, Marinete! Movido pela galera. Agora foi que eu vi. Acabei estudando música, aqueles princípios básicos da música. Olha, Valadão, era uma escola de fundo de igreja, mas era uma áurea escola, porque a gente aprendia a solfejar, cantar as notas na altura correta, e ali já ia despertando ali um instrumento. Eu pendi logo para uma trompinha, aquela Maria Chiquinha, que todo mundo inicia por ela. Eu liguei para o trompete, quer dizer, já saí da percussão para o trompete, do trompete fui passando pelos metais, toquei tuba, trombone, bombardino, quer dizer, foi por acréscimo, sabe? A igreja é minha madrinha principal, por isso que até hoje eu coopero na música da igreja. Hoje eu estou contribuindo lá no coral tradicional, o coral onde eu nasci. É uma espécie de gratidão, entendeu, cara? Gratidão a Deus e à própria igreja que, sem querer, executava um serviço social. A igreja tinha uma banda, uma escola de música, a criançada, as gerações ia passando de pai para filho, de irmão para irmão, e acabava que aqueles músicos iam aprendendo, se tornavam adultos e migravam para as Forças Armadas, tinham um emprego, assim como eu, miríades. Então é uma espécie de gratidão que a gente tem também à igreja. O pastor agora jubilado, o missionário Virgínio de Carvalho Neto, sim, é um homem muito afeto à cultura. Muito afeto. Foi secretário de Cultura do Estado do Sergipe, eu acho que no governo de de Albano. Acho que foi no governo de Albano. Então você veja bem, ele entende muito, um poliglota, um homem que ama a arte.
Então eu acho que isso ajudou muito, né? Sim, tanto ele como sua senhora, a missionária Rosa, né? Eu acompanhava a Rosa lá, ela cantando, a gente fazia uma dupla na minha adolescência, ela na sanfona, ela tocava acordeon, e eu no violão, então tem uma história também. Você chegou a tocar com a irmã Lolita? Lolita é um ícone. Eu amo Lolita, sanfoneira arretada. Lolita, um abraço, Lolita. Olha, porque ela até hoje ela toca na igreja, tem uma banda de mulheres, né? Vou te contar uma história. Eu, periodicamente, hoje já estou assim, muito distante. Eu fui protestante, mas no período que eu fui crente, eu adorava orar no monte. É muito bom. E ainda hoje, final de ano, eu vou. E teve um final do ano, porque o ano, ele pra gente aqui é meia-noite, mas no Antigo Testamento era um pôr do sol. Aí eu conduzi a irmã Lolita a subir, escalar um morro comigo, lá no Lamarão, e aí foi uma história assim hilária, porque eu gosto de tocar o chofar. Sim. Eu tenho um chofar. Instrumento primitivo. Que é o segundo instrumento da Bíblia, né? E aí eu subi, coloquei o véu, subi, botei o talho. E aí a irmã Lolita me chegou com uma sanfona. Moisés, acredite que nós tivemos de 30 a 40 crentes lá em cima do monte. Tá certo? O sol se pondo, aquela imagem maravilhosa. E a irmã Lolita, tome sanfona, tome corinho, tome sanfona, tome corinho. E eu pude viver essa emoção. Porque nós somos conduzidos por emoção. É verdade. Né? E eu gosto muito disso. Eu estou velho, né? Naquela época... Você está muito inteiro, rapaz. Não, mas para escalar hoje um morro é difícil. Mas a irmã Lolita me deu essa alegria. Né? É uma amiga da família, né? Eu cresci ouvindo esse nome. E até hoje ela está lá na igreja. Ela deve estar com uns 80 anos. É bem andada, né? Entendeu? Mas ainda toca sanfona. Incrível. São heroínas, né? São histórias de uma história. Né? Ela é maravilhosa. E lá, Valadão, eu também dali da igreja surgiram as ramificações, né? Isso por volta do ano de 1975, aos 12 anos, né? Ali movido pelo afã. Foi o ano que eu tive assim, trabalhei com o Vicelmo. E naquele ano ele casava com a pastora Maria. Não, casaram anos antes, né? Ele foi para o Rio de Janeiro, foi uma história bem longa também. Depois minha irmã migrou para o Rio, lá se casaram, retornaram, acho que 72, 73, por aí, e 75 foi quando eu iniciei a minha música, né? Na banda da igreja, 7 de setembro, é a data histórica da minha vida. E você tocou em que banda no 7 de setembro? Naquele 7 de setembro eu toquei na banda da igreja, né? Que tinha a tradicional festa aniversário da banda que foi fundada em 7 de setembro. Então, na verdade, no dia 6 de setembro foi o primeiro ensaio que de repente eu estava ali xeretando a banda, querendo pegar no instrumento, ali todo acanhado, né? O menino. E acabei, movido ali, os colegas ali mais antigos ali, me deram a oportunidade de pegar uma caixa, que eu já batucava em cima da mesa, né? Com os pedaços de madeira que a gente chamava de cambito. Então, na verdade, eu já tive uma pré-infância musical, sabe, Valadão? Quando eu peguei no instrumento, mais ou menos eu sabia o que eu queria. E eu tinha um irmão que tocava caixa excelente, Juvino, um dos melhores caixistas que eu conheci. E eu via ali, ele era uma referência para mim. Dali se iniciou a minha história, pela primeira vez integrando uma banda de música. Só que veio um advento das escolas, as fanfarras escolares, que é uma coisa muito boa. Aí você já estava se profissionalizando como músico? Sem querer, digamos que sim. Um ano depois teve um advento aqui em Aracaju chamado Sec Banda. Você deve ter... Lembro, né? Lembro. O maestro Leuzílio. Saudoso
Não, aí o Leozílio já foi Leozílio... da Sofise e do Instituto, não. Do Instituto do Dorival Fontes. Não, mas não foi o Leozílio, me perdoe. Leozílio era aqui da Sofise. Era o Vivaldo Dantas. Vivaldo Dantas, saudoso que Vivaldo era da Dantas. primeira igreja batista. Isso. Ele era diretor do conservatório e com esse advento de se formar uma banda interescolar, formada exclusivamente por alunos da rede estudantil estadual, né, uma comissão passou nas escolas, convidando os alunos interessados, se quisessem integrar uma banda. Eu estudava no Costa e Silva na época. Então, os jovens todos, uma banda, como é que será essa banda? Aí se juntou. Na época o diretor era o professor Aloysio? O diretor do conservatório era não, o próprio Rival. do Costa e Silva. Eu fui da Escola Técnica Federal e eu ia muito na escola normal nessa época. Sim. E no Costa e Silva. Era um polo cultural. Depois, né? Eu me lembro, se não me engano, o diretor propriamente dito, agora me falha a memória, né? E a gente acabou pela primeira vez ouvindo esse nome, Conservatório de Música, que era uma coisa meio elitizada, era mais Zona Sul, entendeu? E aí, como a SEC Banda foi inicialmente lotada no conservatório, a patotinha da igreja, os colegas ali, vamos, pensando que se tratava de uma fanfarra, a princípio eu fui para tocar caixa, né? Era meu instrumento de paixão. Mas olha, você veja bem, eu fui também da banda do Pio Décimo. Eu toquei bumbo naval. Eu muitos anos no Pio Décimo. Era com cabelinho. Na verdade, era maestro. O saudoso Sebastião inspirava a música, né? Então ele abria as portas para os profissionais. Viajei muito para interior com a banda do Pio Décimo. Uma turma do Exército, da Polícia, do Bombeiro integrava, era aquele bandão que ele gostava de ouvir músicas marciais, uma banda profissional, então ele investia muito nisso. Mas é isso. E naquela época já tinha o toque do popular. Então eu acho que uma banda marcial, quando ela adentra no popular, ela passa a ser fanfarra. Hoje está terrível. Hoje é música de TikTok. Hoje as balizas, que eram meninas comportadíssimas, a virada com a base no chão era muito rápida para não mostrar muito das pernas das meninas, né? Eu me lembro de Sebastiana, que foi do Jacques de Figueiredo. Eu me lembro de uma que ainda hoje desfila, está com 80 e tantos anos, na banda do Ateneu. Entendeu? Mas hoje o que você vê são anarquias. Eu não queria nem falar nessa linha, mas anarquia. Você pega, nada contra, tá? A orientação sexual de ninguém, tá? Mas você veja bem, eu contei aqui a história de um rapaz que fez a sua transição dos 8 aos 15 anos, se tornou ela, saiu dele para ela. Tá? É a vontade dele, e eu aplaudo, ele esteve aqui, me contou a história, mas ele amava quadrilha junina. Então ele fez a reversão, porque ele no dia a dia era ela, mas durante os ensaios e no São João, ele se disfarçava de ele. Aí ele me disse que a Grazi, o nome antigo dele era Cezinha. Eu digo, Cezinha, como era segurar? Isso era a coisa mais difícil. Porque eu já tinha todos os trejeitos femininos. Mas se eu mostrasse uma postura feminina dentro de uma quadrilha, um quadrilheiro rebolando ou coisa parecida, na rua de São João, perdia ponto. E o que você vê hoje em grande parte das escolas municipais, estaduais, são coreografias de balé. E a banda é marcial. Então você veja bem, eu não entendo como você colocar um balé para marchar. Balé é dança. Quem está na banda marcial, marca, marcha. Se por um lado as fanfarras também não deixam de ser uma escola, que somou muito na minha vida as fanfarras, que era onde nós tínhamos aqui acesso em Aracaju, que contribuiu muito para a minha formação.
Naquela época o civismo era uma coisa mais com afinco, né? O aluno era pregado o civismo dele. Então, quando você ia para uma parada de 7 de setembro, você ia ouvir dobrados, hinos militares, músicas marciais, ainda que tinha o corpo, a comissão de frente, né, formado por escolhidas bailarinas, muito bonitas, a alegoria. Não eram bailarinas, eram balizas. Balizas, bem colocado. Eram balizas treinadas, enfim, coisa que realmente era bonito. De lá para cá, Valadão, eu gosto de assistir um bom desfile de 7 de setembro, ainda vou, eu pego a cadeira, vou com a família, levo um tamboretezinho lá, água mineral e fico lá, vou curtir, eu acho bonito. Mas só como você colocou, houve uma decadência grande nessa parte do civismo, nessa parte da seriedade, né? E hoje você fica na dúvida, finalmente, eu saí de minha casa para assistir o quê? Cadê a marcialidade? A gente não vê mais nem a bandeirinha do Brasil, que eram vendidos junto com cataventos, entendeu? Então o cara pegava um pau, passava uma esteira e aí enfiava um pauzinho com a bandeirinha colada. Isso era vendido. Sim. Então toda criança queria ter uma bandeirinha. Isso, exatamente. Você já não vê mais isso. Então, o que é que se nota? Eu já participei de encontros de instrutores de banda, o saudoso Rivaldo sempre promovia pela CNBF, né, Confederação Brasileira de Bandas e Fanfarras. Eu fui instrutor de algumas. Então, isso que foi muito batido em cima disso, Valadão. Os instrutores de fanfarras das últimas décadas não tiveram essa vivência, não viveram o que é o civismo, o que é marcialidade. Então, acredito que a cultura baiana não tão boa nesse sentido, é o meu ver. Então a timbalada, a percussão da Bahia, os ritmos africanos, chegou com muita força em Aracaju e entrou fanfarras adentro. Então os instrutores passaram a deixar a marcialidade, que a finalidade da banda era o quê? O colégio dobrados, né? Marchas, ritmos marciais para puxar uma escola, os pelotões, dar cadência, herança militar, né? Tudo foi herança militar. E aí depois eles começaram o quê? A colocar mais a batucada, mais os acessórios extra, atípicos à fanfarra, e aí desmistificou. Nada contra a evolução, mas a pessoa, eu sempre falei nas palestras, faz necessário que se diferencie. É um show da banda, é um festival de fanfarras, aí sim, aí a banda está na hora de sua palavra. Se a banda conseguir tocar plantando bananeira, paciência, mas um desfile, a primeira finalidade da banda é marcial, padronizar a marcha por parte dos alunos, ficar aquela coisa bonita, a banda na frente, puxando os pelotões, dando ritmo, mas não, abandona-se a marcialidade, pensa-se apenas em fazer a alegoria, a apresentação da banda à parte, e aí quando os pelotões passam, é isso que eu tenho visto na maioria dos casos, sem ritmo, perdido, os alunos marchando com o passo errado, porque a banda não dá essa referência. Então infelizmente houve uma queda, ainda com exceções, ainda tem bandas que passam, olha, que banda bonita é essa, eu filmo, registro, e eu volto à minha infância, à minha juventude, né? Acho tudo isso bonito, mas realmente eu posso dizer que a minha geração viveu melhores tempos. E a SEC Banda, que era uma banda diferencial, com o maestro Rivaldo colocava aquela marcialidade de estilo militar, né? Tem até um instrutor que ainda tenta manter a SEC Banda viva. Ela não morreu, mas existe aí uma seção ali na Rua de Maranhão, que é o Gentil, não é Gentil Leite não, é o Gentil que foi instrutor da SEC Banda, Gentil um escuro, forte. Ele era eu conheço os dois. O Gentil Leite é o que é da primeira igreja batista, que toca sopros. Trompetista, meu amigo, um grande abraço para ele. Esse Gentil, ele foi do exército, parece, como ele era um cara que tinha voz de comando muito potente, aí o Rivaldo o contratou para ele dar ordem unida mesmo, como se tivesse ordem unida para soldado. E isso foi um diferencial. A banda marchava mesmo com um passo militar. Então, realmente, a SEC Banda foi um advento aqui e se tornou uma grande escola para mim e para muitos da época.
até finalmente passar pelo Instituto Durval Fontes, Sofise, a orquestra, tive, né, a bandinha do Mestre Walter lá no Siqueira Campos, até, por fim, chegar na carreira militar, na vida militar e ingressar. Voltemos um pouco no tempo. O diferencial que eu, pelo menos no ouvido, tenho, eu me lembro que o couro era couro. A gente comprava ali no mercado, na Casa Nova de Couro, o couro, e às vezes o couro estava muito grosso, você tinha que dar uma raspada e colocava ele no aro, molhado, para ir para o sol, e depois ele esticava e você ia afinar ele no aperto, sem cortar o couro da base do aro. E era um som extraordinário. Mas o que dava mais, vamos dizer, mais alegria eram as esteiras das caixas. Sim, sim. As esteiras da caixa era como se fosse um cinto com esteiras de aço. Isso. Que eram esticadas, e também você precisava apertar essas esteiras. Elas tangenciavam a pele chamada pele resposta, né? A parte de baixo. Que era Então o que acontecia? Você batia, eram cambitos, cambitos. o termo em banda era cambito mesmo. Quando você batia, você recebia a resposta do repique das esteiras. Era um som fantástico. E isso era minimizado, vamos dizer, a harmonia da acústica, você segurando o cambito para vibrar menos. É como o meu irmão Juvino, se estiver assistindo aí, aquele abraço, ele era um cachista referência. Então ele levava para casa, encorava, né? Comprava a pele bruta do Fiz pele muito de isso. carneiro, raspava, deixava de molho de um dia para o outro. Eu ficava observando aquilo, tinha que encorar mole, né? O couro amolecido. Ele úmido. Depois que ele secava, ficava pipoquinha. Mas antes da esteira de aço, tinha a corda de violão. A corda de violão era usada, as cordas mais grossas, que leva aço, eles colocavam também, que ela vibrava. Isso não foi do meu tempo. Era a corda de violão. A esteira veio depois. A esteira veio nos idos dos anos 70, quando apareceram os instrumentos de nylon. Quando apareceu a caixa E aqui nós tivemos uma fábrica de instrumentos. Ah, sim. Que foi a Caramuru, Caramuru. que chegou aqui no incentivo do Banco do Nordeste. Sim, a Caramuru. E as bandas dos colégios, sim, entendeu? Puderam, assim, adquirir num preço mais razoável. Eles apoiavam muito as fanfarras, os festivais, né? Muito. Inclusive, o primeiro festival de fanfarra de 76, eu tocava nessa banda, né? E eu também dava aula na escola técnica. Foi assim uma coisa extraordinária. Nós conseguimos um prêmio para a escola técnica e a Caramuru deu de presente uma quantidade para o primeiro lugar, para o segundo. Se não me engano, foi a escola normal que ganhou. Então eles davam aquele instrumento de prêmio, né? Era um incentivo. Um incentivo, realmente. Aí, voltando lá o tema da caixa de couro, de carneiro, com cordas de violão, aquilo ali foi a minha infância. Eu ficava vendo aquilo ali, como é que meu irmão, a diligência dele, a disciplina dele tocando. Ele era uma referência. Ele tocava na banda do Presidente Vargas junto com o Vicelmo, cunhado Vicelmo. Os dois eram caixistas. Foi aí que ele se aproximou da família e acabou conhecendo minha irmã e casou-se. Mas foi essa amizade do meu irmão Juvino com o Vicelmo. Então eles eram caixistas referência. O Juvino era um caixista tão extraordinário, ele era uma atração à parte na fanfarra do Presidente Vargas, que conta-se que ele rufava aquele que você falou, ele pegava de uma esquina a outra, assim, rufando, que era uma atração à parte, entendeu? Agora, a percussão de nylon aparece lá pelo meado da década de 70. Por quê? Porque o couro de nylon, se por um lado era muito bom, como ainda o é, ele tinha uma desvantagem. Se molhasse, se chovesse, molhou, os bombos ficavam fofos, né, perdia. Daí a importância... Desafinava totalmente. O nylon já foi uma vantagem, né? As peles de nylon. Quer dizer, tudo isso... Em compensação, quando você tocava ao sol a pino, de meio-dia,
se batesse muito forte, furava. Eu não sei como é que os percussionistas conseguiam furar. Mas eu vi muito a caixa furada, muito bombo furado. Não, eu nunca furei uma percussão, eu tenho esse orgulho comigo. Eu não sei, baterista de rock, o cara exige muito do instrumento, talvez seja explicado. Mas um caixista de banda furar uma caixa, eu, sinceramente, fui caixista da banda do Exército, fui soldado caixista do 28BC, toquei caixa na PM, na época do saudoso mestre Feitosa, José do Pistão. Quer dizer, e eu toquei caixa nas fanfarras. Mas também vou te dizer o que é. Tá? Educação. Você tinha os cambitos na época, eram de madeira, uma madeira que deveria ser uma madeira de leidura, mas eram muito caros. Então usava-se cambitos mais baratos. E tem uma coisa que mostra, você vê muito a falta, vamos dizer assim, de educação do músico de percussão quando ele bate o cambito no aro. Você vai às vezes ver um show de forró, aí abrem, geralmente pela marcação da madeira. Tá, tá, tá. Aquilo ali batendo no aro, aquilo fere o cambito, solta a farpa e a cabeça do cambito deve ser de madeira. Houve uma época que elas começaram a aparecer de nylon. Era uma capinha de nylon. Uma capinha de nylon. Eu acho que aquilo tirava, vamos dizer assim, um pouco do brilho do som. Nunca fui um expert nisso. Eu gostava de tocar caixa meio aro, meio pele. Alguns momentos, porque ele dá aquele som parecendo do tantã, né? Do timbales. Né? Para tocar música baiana eles usam muito, né? Porque a caixa tem aquele som meio fã, né? Mas no timbal o cara não vai bater com a mão no aro. Mas há uma técnica não o tempo inteiro, mas há uma técnica de uns repiques, como aquele tamborzinho ripinique, né? Ele usa meio pele, meio ar e fica bonito. Mas aí é para uns repiques de vez em quando, não o tempo todo. Porque senão haja... E aí o que acontece no final, você vai encontrar os caras cheios de espalhadrapo no dedo, porque está ferindo. Bom, mas sim. Chegamos a um ponto que a gente já pode dar um pulo no tempo. Tá? Nós estamos com 19 horas e 39 minutos. Temos já 40 minutos conversando. Mas é justamente isso, é falar de cultura, falar de música. E você tem essa especialidade. Tá? As pessoas dizem, você é um contador de história. Não, eu fico só puxando o que eu sei que você sabe. Ótimo. E às vezes isso dá certo. Eu amo isso. Né? Mas vamos lá. Como é que você chega às Forças Armadas? Através da música, foi o canal. Eu já fui o meu mestre principal, o meu mentor principal na música de saudosa memória, o então Sargento Menezes, que formou muita gente na minha época. Ele era clarinetista do 28PC. E quando a turma se alistava, a maioria dos seus alunos se alistavam, já iam com vistas a uma possível carreira militar. E muitos... Eles ficavam olhando quem tinha chamada para se alistar. O Sargento Gladstone foi músico também, né? Grande amigo, foi músico. Sargento Gladstone. Trompa e tuba. Me lembro dele. Ele trabalhava também na comissão de seleção, né? Ele era da banda, mas tinha essa habilidade. E quando a gente entrava, nós passávamos aquele período chamado de adestramento, né? Todo soldado tem que passar primeiro, aprender a marchar, aprender a atirar, aprender as normas militares, regulamento. E depois há um período de qualificação, onde cada um migra para suas áreas. Então, no meu caso, que era músico, migrei para a banda. Eu vou perder... Continue. Para mim não perder e a TV não desligar. Sim. Não deu. Não deu. Desligou. Mas eu vou ter esse retorno aqui. Fiquei tempo demais. Deixa eu ver aqui. Marinete, pastor vai tocar, queremos ouvi-lo. Se ele quiser, né?
Aqui as pessoas às vezes confundem, muita gente pergunta mesmo. Vem vários artistas e ninguém toca. Porque é história. Claro, entendeu? Claro, a história aqui é você pior conhecer a cultura. Maria Angélica, boa noite, Valadão. Você pode enviar o vídeo da entrevista que fez com meu irmão Anderson Dias? Olha, Angélica, eu tenho ele aqui, mas eu precisaria fazer. Você vai me ligar, entendeu? Domingo de manhã eu vou encontrar uma forma de, como o Anderson faleceu, eu vou tentar tirar o collab dele para colocar no seu, e você vai ficar com o vídeo no seu celular. Domingo de manhã a gente conversa, viu, Angélica? Sim. E aí você entrou no Exército que ano? Então, corria o ano de 1981, me alistei, né, um ano antes, em 80, por fim, consegui ficar, ser selecionado para servir, e passado o período de adestramento, o nosso querido saudoso mestre Oliveira, o mestre Menezes, me puxou para a banda de música. Eu apresentei minha habilidade de músico, né? E logo já estava o soldado ali na banda, tocando. Chegou a ser corneteiro? Naquele mesmo ano fiz o curso de corneteiro, né? Eu acho que a coisa mais linda no Exército são os toques. Sim. Como eu tive habilidade para trompete, fiz o curso de corneteiro, período de qualificação. Meu mestre Mangueira, grande mestre Mangueira, sargento Mangueira, que era corneteiro. E passei a tirar serviço de corneteiro na unidade e tocava também na banda, né? Normal. Aí na banda eu ficava revezando entre o trompete, às vezes, e tocava caixa. Aí passei a ser soldado músico, né? Que era qualificação mesmo. Eu era da banda, mas eu ainda era infante, né? Eu ainda era soldado da infantaria. Mas depois eu me qualifiquei, passei a ser soldado de primeira classe, soldado caixista, né? Até quando finalmente por razões particulares, na época eu não me adaptei muito ao sistema, acabei pedindo baixa, fui licenciado, passei um tempo fora, entrei na polícia, né? Naquela junção de polícia com bombeiro, que unificou. Houve um período. Na era Barreto Mota. Né? E muitos delegados aqui emigraram, saíram do 28BC para serem delegados de polícia. Muitos oficiais do Exército também prestaram serviço na PM, entendeu? E aí você vem para a PM. Passei um período pequeníssimo na PM. Em 84 mais ou menos, eu fiz Cefap, né? E finalmente ingressei na PM, na banda da PM, tocando caixa. Isso durou em torno de 2 meses. Foi quando eu recebi o convite para ir para Brasília. Né? E você foi para Brasília para que banda? Aí eu consegui uma liberação da polícia, foi uma última forma na minha incorporação, e migrei para Brasília com um amigo, o grande amigo Washington, que tinha se dado bem à época, e ele, sendo promovido, classificaram ele em Brasília, e ele viu que lá tinha uma fonte e lembrou da gente. Ele me convidou, eu fiquei ainda meio temeroso, tinha recentemente entrado na polícia. Finalmente eu usei a fé e parti para Brasília, e lá eu reingressei na carreira do Exército, na carreira militar novamente. Porque você teve, é esse o ponto que Vicelmo, chega a me deu arrepio. Vicelmo me narrou várias vezes, porque eu sou apaixonado pelos Dragões da Independência. Eu acho que é o mais bonito pelotão brasileiro, do Exército Brasileiro. Tradição, né? E você veja bem, foi Dom Pedro que criou esse batalhão, com certeza, veio com a entendeu? Para as pessoas que não têm assim muito entendimento do que é o Dragão da Independência, é a guarda de honra militar da Presidência da República. Eles desfilam com aqueles cavalos, com a crina vermelha. O Dragão da Independência usa um chapéu diferente da época do Império. Exatamente, entendeu? eles mantêm essa tradição. Me fala um pouco dos Dragões da Independência. Esse mês, inclusive, é o mês da cavalaria, né?
10 de maio é o dia da cavalaria e tem um tradicional carrossel. É uma coisa bem trabalhada, requer muito treino, com a banda tocando aquelas músicas características e os cavalos fazendo aquelas evoluções. Os cavalos marcham, mais ou menos isso. É um trote em marcha ao som da banda. A banda tocando aquelas músicas em trote, né? E eles, a galope também, eles fazem várias figuras, Cruz de Santo André, Coração. Realmente quem está lá, é um advento na cidade, é uma tradição todo mês de maio. Não sei como é que tem funcionado, tem muito tempo que eu saí de Brasília, mas acredito que eles mantêm essa tradição, sabe? E foram 10 anos ali uma experiência. Depois eu migrei, fui para outra sessão, fui para o QG, para a sessão de musicologia, deixei o instrumento, fui trabalhar com a parte técnica, toques de corneta, manuais, né? Já foi outra história minha. Por último eu migrei para Salvador, convidado pelo nosso amigo Grama, o Washington, novamente, que estava lá, eu rendi o amigo Grama, ele foi transferido e me indicou. E aí eu vim para ser professor do Colégio Militar. Agora foi outra vibe, né? Eu era regente da banda e do coral de alunos. Foi uma experiência única também, ali que nós conseguimos formar. E por fim, minha carreira encerrou, ainda fui ao Mato Grosso, já no finalzinho. Depois, fez o que no Mato Grosso? No Mato Grosso eu passei pouco tempo, 2 meses se eu não me engano, porque eu já cheguei lá completando o tempo, né? Aí voltei para a banda. Aí já estava reformado. Praticamente só cheguei lá para concluir o tempo e resolvi voltar para nosso rincão, nosso Aracaju, que ainda é um local para se viver. Você chega em Aracaju que ano? Eu chego de volta em 2012. Eu acho que foi o ano que nós nos conhecemos. Exatamente. Aí eu passei a entrar aos poucos na cena musical, novamente. Aqui eu participei já de vários discos com artistas, gravei com o Nino Carva, gravei com o Dr. Zé Duban, gravei com Raquel Delmondes, fiz vários Raquel, clipes. eu tive com Raquel, que maravilhosa. Ela me falou que algumas poesias que ela transformou em música e você fez os arranjos. Ela Sim, me contou fizemos isso. arranjos de sopro, participamos de clipes, participamos do concurso da Arpub, né? Todas as rádios públicas do Brasil. Nós conseguimos formar uma banda, eu, o Mestre Gentil, o Ítalo Neno, uma galera da nata aqui de Aracaju, e nós conseguimos ganhar em primeiro lugar, né, o concurso da Arpub. Era a banda Mangabeira Jazz, fundada por Mari Trombone. Os Dragões até hoje mantêm a tradição do carrossel militar. Sim! Olha aí, isso aí. Maravilha isso! Um amigão aí que eu quero muito bem. Um abraço, Mari. Maravilha. Saudade. São 19 horas e 50 minutos. Nós conhecemos a história de um sergipano que com seu talento conquista o mundo. Opa. O cara chega a ser maestro da Banda dos Dragões da Independência. Eu acho. De certa forma, sim, né? Eu não cheguei a ser o mestre, Mas você veja bem. Mas cheguei num certo patamar lá. Não, eu quero que as pessoas comensurem a tamanha grandeza que foi isso. Realmente. Porque você veja bem, é um cargo para ser conquistado Com muita luta. com muita luta, muita disciplina. E não é uma coisa muito valorizada. Porque quando você é um maestro no mundo secular, que você adentra em participar, regendo para grandes artistas, o público dá um reconhecimento porque está vendo. Mas quando o público não está vendo, a pessoa fica perdida. E você participar de um complexo desse, Banda dos Dragões da Independência, é algo assim que é apoteótico. Com certeza. É uma maravilha. Sem dúvida. Entendeu? Quando o Vicelmo me disse que você tinha sido, na época, né? Eu disse, não, porque meu cunhado foi dos Dragões da Independência. Como é?
um sergipano chegou à Banda dos Dragões da Independência? Depois de mim, muitos, viu? Outros foram? Muitos foram. Foi uma espécie de uma cascata, né? Um foi abençoando o outro, um foi indicando, eu levei depois, levei primo, levei sobrinho, levei cunhado, e um já foi abençoando o outro e tudo, e se manteve uma tradição que realmente a bênção foi múltipla, né? Agora lá em Brasília, eu aproveitei o campo que Brasília oferecia à época, aliás, que até hoje, e eu não fiquei aquele músico confinado dentro do quartel, somente me limitado à banda de música. Aí as minhas habilidades, que eu sou um músico eclético, popular, MPB, jazz, que é a coisa que eu mais ouvi na vida, que eu me especializei, choro. Aí eu frequentei também a Casa de Choro, como o Clube do Choro de Brasília, que é um advento. Posso dizer que eu toquei com os melhores artistas, ou com aqueles que eu precisava tocar, né? Eu passei a ser integrante da escola de música, fiz escola de música nos tradicionais cursos de verão, integrei a banda sinfônica da escola de música, a Big Band. Era tanto amor a isso aí, essa fome que eu tinha aí, atrelada à oportunidade, que eu saía dos Dragões, pra você ter ideia, muitas das vezes eu saía direto do quartel para a escola de música. Chegava 10h30, 11h em casa, para pegar mais uma informação. Então aí onde o trombone de vara entrou mais em evidência. Eu passei a ser o trombone improvisador, toquei na Brasília Popular Orquestra por muitos anos, que foi uma outra escola, meu amigo Manuel Carvalho, quando assisti esse vídeo aí, aquele abraço, e todo aquele elenco ali, então foi somatória, sabe? Então aí a gente foi estudar com grandes arranjadores, com grandes maestros. Brasília realmente para mim, Valadão, foi a terra da bênção. E ali eu integrei a Associação Brasileira de Trombones, saía de Brasília para Curitiba, para o Rio, para Minas, para a Bahia. Tudo foi somatória e finalmente na Bahia eu consolidei. Eu toquei com o Hugo Samboni. Já esteve aqui conosco. Que é um baita do músico do Orgulho de Sergipe. Sergipano, o assim, Gilbertinho, que foi da banda dessas cantoras Cláudia Leite, Ivete Sangalo, realmente eles tocaram no Araqueto. E lá eles sabendo que eu estava na Bahia, aqui e ali me puxavam. E eu toquei na Rumpilés, que foi a grande banda, né, do saudoso Leitieres. A nata da Bahia. Teve recentemente, ele era o maestro da Sinfônica da Bahia, faleceu, acho que tem uns 2 anos. Uns 2 anos por aí, infelizmente. Eu conheci o Bigotudo. O grande amigo Leitieres. E ali eu fiz parte daquela nata de músicos da Bahia. Como era, eu tenho só um minuto, não tenho mais um pouquinho. Como era um evangélico tocando no carnaval? Eu não cheguei a tocar no carnaval, mas as tradições africanas, né, como de se vestir de branco, por exemplo, às vezes que eu toquei com a Rumpilés, até porque o cachê era compensador, eu tive que entrar meio no ecumenismo, né? Digamos assim, para mim eu estava fazendo música, né? Então não é que eu larguei a fé, é que eu procurei não misturar as coisas, porque aquelas participações minhas ali na Rumpilés, principalmente, e depois tocando com o maestro Fred Dantas, com o grande nome da música lá em Salvador, com quem eu estudei regência, subi o Pelourinho 2 anos estudando regência e aperfeiçoando-me em banda de música, entendeu? Quer dizer, é uma espécie de troca, né? Uma espécie de gratidão. Eu acabei tocando nesses 2 segmentos, na orquestra de Fred Dantas, estudei na oficina de frevos, tocava também na orquestra de frevos, e na Rumpilés, uma espécie de troca ali, mas não migrei da fé, não misturei as coisas e me mantive na fé cristã que tenho. Isso aí fechou Moisés até esse momento, com a graça de Deus, com o orgulho de estar aqui, esse ícone chamado Valadão. Estamos conversando com o maestro Moisés. Eu tenho precisamente 3 minutos, tempo para você tocar uma música, o que você quiser. Pode ser um louvor, pode ser um samba, o que o seu coração pedir. Vamos fazer aqui de improviso uma música que o mundo toca, né? Que é a cara do Brasil, né?
Obrigado, maestro Moisés, orgulho maior de ser sergipano. A gente fica por aqui e a gente na próxima segunda-feira, 19 horas, eu vou ter um outro convidado aqui para você conhecer a história das pessoas que fazem a cultura de Sergipe, as pessoas que têm uma identidade, tá, com a nossa vida, com o nosso estado. Isso é bom demais. Maravilha. Obrigado, gente. Beijos e eu fico por aqui. Aquele abraço.